Bom dia a todos. Gostoso a gente estar junto aqui, né? Aqui tem um problema. Tem um salto fininho, tem um buraquinho aqui. Que se de vez em quando eu fizer assim, vocês já sabem, é o meu salto que entrou. Acontece. Bom dia aos internautas, a todas as pessoas que estão em busca, né, como nós, do estudo. Revisitando nossos valores, eu escolhi essa palavra. Até minha mãe perguntou, por que revisitando? Falei, tá melhor falar para todo mundo, né? Minha mãe também não entendeu. Eu quis dizer o seguinte, o revisitar é diferente do deletar valores. O objetivo não é que a gente delete, que a gente desconsidere os valores que aprendemos anteriormente ou valores e crenças que nossos pais tiveram, nossos avós tiveram, essa passagem de evolução do espírito, a gente vai se renovando. Então, o objetivo da revisitação é que a gente possa reolhar os nossos valores. Então, pensando nessa visitação, a ideia seria, o Espiritismo nos convida a vermos os reais valores do espírito imortal. Então, essa seria a nossa início de revisitação. É como se a gente viesse com um olhar e, à medida que conhecemos o Espiritismo e entendemos que somos espíritos imortais, algumas pessoas podem ser a novidade, podem estar vindo aqui pela primeira vez, podem estar se envolvendo com a questão do Espiritismo também pela primeira vez, mas para aqueles que já estão envolvidos, a gente vê como um olhar diferente quando a gente se vê como um espírito imortal. Então, a revisitação é um convite para que nós possamos olhar para tudo que a gente vive, a gente faz, aos nossos conceitos, com esse olhar de um espírito imortal. Então, eu queria dar um exemplo assim, que eu uso sempre, ele é muito corriqueiro para mim, e como eu me sinto bem envolvida nele, talvez para vocês seja algo interessante também, que é o seguinte, imagina que o rapaz de trás é a visão do espírito imortal, esse. Então, e esse aqui é a visão da gente encarnado. Então, nós encarnados, nós estamos no pé da montanha. Se a gente fizer essa simbologia, se a gente estiver no pé de uma montanha, o que a gente faz? A gente consegue ter uma visão apenas, né, do platô, até onde a nossa capacidade de visão encarnado nos leva. Dali para frente, nós não temos capacidade. Nem temos capacidade de ver de cima, como não temos capacidade de ver além de uma certa distância. Mas a visão do espírito imortal é essa visita para que a gente reveja de cima para baixo, para que a gente possa ter um olhar mais amplo. Então, eu vou dar um exemplo. O que isso parece para vocês? Esdrúxulo, né? Talvez um desenho, talvez uma foto, talvez um quadro, né? Ou talvez um teto de um prédio, né? Ih, mas está frio. Isso, na verdade, é a visão da Torre Eiffel de baixo. É exatamente isso. Só que quando a gente está de baixo, a gente só vê isso. Isso é mais ou menos quando a gente vê com uma visão apenas de matéria, quando a gente não vê com uma visão de um espírito imortal. Nós temos uma visão, ela existe, mas ela é limitada. Quando a gente vê de cima, se vê como um espírito imortal, de cima não quer dizer superior, não vamos confundir. De cima, no sentido de uma visão mais ampla, eu tenho um patamar mais concreto até daquilo que eu estou vendo, como, por exemplo, a Torre Eiffel, né? Então, para podermos enxergar com a visão do espírito imortal, a gente precisa do quê? A gente precisa estudar o Evangelho. Então, até coloquei uma foto aqui bem interessante, que, para mim, é isso que é o Evangelho. É um guide, né? O Evangelho é um GPS, ou um Waze, para a gente que está mais, né? Se o aplicativo for melhorando, a gente vai dando outro nome. E o Evangelho vai mudando de nome. Então, na verdade, o Evangelho é essa bússola, que seria antigamente, né? E esse guide, porque ele vai nos dando coordenadas. Haroldo Dutra, que é uma pessoa envolvida no movimento, welcome back, que linda! Maravilha, querida, retornando aqui à nossa casa. E, nossa, até me arrepiou. Muito bom. E então, Haroldo vai dizer assim, que a gente
O GPS, ele faz o quê com a gente? A gente vai indo, de repente a gente entra na rua errada, porque não percebeu lá a bolinha onde era, e ele faz o quê? Pi, 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 não faz? Mas ele faz o quê depois? Ele dá uma mãozinha e fala, tchau, volta para casa, você não vai chegar? Não, ele faz pi, 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 e ele mostra para você, olha, tem um outro caminho. Pode ser mais comprido, né, mais distante, ela vai levar mais minutos do que estava escrito, coisa e tal. Mas se você virar aqui, ali, você de novo chega nele. Então, o Evangelho, para nós, ele é essa demonstração de que, mesmo às vezes que a gente faz escolhas de caminhos que nos levam ao pi, 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 vocês vão lembrar disso quando errado outra vez. Eu lembro. Haroldo foi na música. E ele vai sempre nos redirecionando a uma nova forma de chegarmos lá. Então, quando a gente fala de valores, ou vamos dizer de crenças, né, que a gente foi absorvendo, o que isso representa? Né? Os valores são qualquer tipo de informação que a mente consciente ou inconsciente aceitou como verdade. Então, quando a gente cresceu, a gente foi estruturado dentro da nossa família, a nossa família nos deu uma série de valores morais, crenças, a nossa cultura, né? A cidade que a gente morava. Às vezes, até se a nossa família tinha uma procedência, por exemplo, se a gente é brasileiro de procedência europeia ou japonesa. Cada uma dessas culturas, mesmo a gente nascendo no Brasil, a gente traz um pouquinho daquela procedência italiana. Então, geralmente, a gente come mais pizza, é um horror, né? É o meu caso. A gente come mais massa, né? Tudo que não pode. E, então, a gente sofre um pouco, né, quando os pais migram de outro local, a gente vai vivendo essa influência. Então, as nossas crenças, os nossos valores, eles procedem muito disso. O valor religioso, né, o valor de como a influência que aquela pessoa teve, né, que tipo de influência. Bom, aí nós vamos criando o quê? Nós vamos criando esses valores durante a infância, no decorrer da puberdade, da nossa vida, e também para nós que temos esse olhar do espírito imortal, a gente sabe que a gente está trazendo várias dessas crenças e valores de outras encarnações. Então, é mais ou menos a somatória disso. Os valores familiares, culturais, dessa vida, depois eu vou ganhando alguma experiência, porque eu vou passando a experimentar aqueles valores e eu vou trazendo eles também pregressos. Então, essa mistura é mais ou menos como nós vamos direcionando as nossas crenças, né? Então, enxergarmos o mundo através desses valores, dessas verdades, sendo a base da nossa identidade, é o que nós fazemos todos os dias. Então, a forma como nós captamos essas crenças, esses valores, é a formação daquilo que a gente acredita e o que a gente é. Então, é como se as nossas crenças fossem um óculos. Então, se para mim é de um jeito, meu óculos é cor-de-rosa. Eu vejo tudo meio cor-de-rosa. Se para o outro é vermelho, vê tudo meio vermelho. E a lente vai mudando, mas cada um vendo com uma visão pessoal dentro da expectativa daquele espírito, mais a influência que ele viveu em relação a essa encarnação. Então, determinando nosso comportamento, como nós integramos com o outro e com o meio ambiente, porque aquilo que a gente acredita vai determinar de que forma nós vamos interagir com o outro, com mais facilidade, com menos dificuldade, com mais preconceito, com mais discriminação, vai determinar com muita aceitação, muito acolhimento, vai depender de como nós estamos em relação àquilo que nós cremos. Nossas crenças podem ser, muitas vezes, o quê? Nos libertar, ser libertadoras. Então, dependendo daquilo que a gente chama, tem uma palavra que a gente fala, né? Eu sou mente aberta. Né? O mente aberta, às vezes, consegue navegar com muitos tipos de pessoas diferentes, porque não tem problema, não se vê com dificuldade, né? E, às vezes, aquilo que a gente acredita nos limita muito e faz o quê? Nos aprisiona. Certas crenças podem nos aprisionar. As crenças que eu me refiro não são religiosas, necessariamente, mas crenças, por exemplo, se eu acreditar que eu preciso pôr uma figuinha no bolso para ter sorte, o dia que eu sair sem ela, trocar a calça e esquecer, eu posso sofrer. Muito. Por quê? Porque eu posso acreditar que a minha sorte está naquela figuinha. Né? Eu sei, nenhum de nós aqui usa figuinha. É simbólico, porque isso é uma coisa que provém de outras
outras gerações, né, de pessoas que precisam de algo simbólico. Então, se eu colocar a minha crença naquilo, eu vou precisar daquilo como um apoio, uma muleta para que eu possa me sentir seguro. Então, nossos valores, eles podem o quê? Nos induzir a vários tipos de prática. Por exemplo, nossos valores podem nos induzir à prática do bem. Então, essa prática do bem, um bem que vai fazer a nós mesmos, um bem que vai ser ao próximo, ao coletivo. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está ajudando uma pessoa que tem problema na visão a atravessar uma rua. Poxa, a gente depois faz um ato assim, um bom ato, a gente se sente super bem, não sente? Poxa, que legal, ajudei aquela pessoa. A pessoa fica grato também, se sente super bem. Você ajuda esse próximo, porque facilitou. E automaticamente você colabora com o coletivo, porque evita um acidente, né? A pessoa poderia causar um acidente de carro. Então, certas crenças que a gente tem de ajudar, de promover coisas para as pessoas, nos fazem muito bem, fazem bem ao outro e fazem bem ao coletivo. Isso, para nós, já é até um sinal que ela funciona. Porque, às vezes, a gente faz algumas coisas que faz bem para nós, mas não faz bem para o outro. Então, essa não está funcionando. Ou então faz bem para mim e para minha irmã, ou para minha família, ou para minha comunidade, mas não faz bem para o coletivo. Porque eu posso estar eliminando um gás e a minha família está ficando rica, mas aquilo que a gente está jogando está poluindo o universo. Então, é bom para mim, para minha família aqui, mas para o resto ninguém se beneficia. Então, à medida da gente ter uma percepção se as nossas crenças e valores elas estão alinhadas com o Evangelho, é a gente ter essa percepção que ela casa nessas três coisas. Ela faz bem para mim, faz bem para o outro e faz bem para o coletivo. Esse outro pode ser outros, né? Mas, às vezes, os nossos valores, eles podem ser o quê? Um pouco equivocados. Então, por exemplo, eu posso acreditar, a gente pode ser proveniente, por exemplo, de um país onde, vamos dizer que impera-se mais o machismo, e eu posso crescer com uma ideia, com uma crença, através da conjectura familiar ou do próprio ambiente do país que eu vivo, que eu sei o que é melhor para o outro. É uma crença? Ela é boa para mim? Talvez para mim porque eu vou determinar o que é bom para o outro. Eu sei o que é melhor para o outro. Então, logo, o outro tem que fazer aquilo que eu acho que é certo. Mas ela é bom para o outro? Não aplica, né? Porque, na verdade, a gente acreditar que o que é bom para o outro só é bom se o outro concordar, se for bom para o outro. Se o outro decidir. Como nós, que não nos conhecemos profundamente ainda, que não temos uma noção de tudo que realmente nós precisamos, podemos determinar o que é bom para o outro se não estamos dentro do outro. Então, essa é uma visão equivocada que muitos de nós, não estou dizendo nessa sala, mas muitos de nós da nossa cultura, pode ter vivido isso, né? Essa crença de eu sei o que é melhor. A gente pode fazer escolhas enquanto a pessoa é uma criança. Aí eu preciso saber o que é melhor, porque ela não tem um discernimento que ela possa fazer uma escolha condizente à necessidade dela. Mas depois que esse ser se torna um adulto, quem vai saber o que é melhor para ele se não for ele próprio? Né? Então, essa é uma visão equivocada, que muitas crenças, a gente precisa voltar e revisitar. E, às vezes, a gente pensa que amar, a gente pensa que porque ama, a gente determina o que é melhor para o outro por amor. E a gente tem outra crença equivocada, porque o amor liberta. O amor não nos aprisiona. Então, quando o outro determina o que é melhor para mim, eu até entendo que é super porque ele me ama, porque ele gosta de mim, mas esse ainda é um amor comprometido, porque o amor puro de Jesus é o amor que liberta, né? E, às vezes, esses nossos valores podem nos induzir o quê? A ideias ultrapassadas. Por exemplo, a gente ter sido criado dentro de uma visão, e esta visão, com o tempo, ir se ampliando, como, por exemplo, os casamentos de pessoas do mesmo sexo. Então, a gente, talvez, uns anos atrás, né, 2, 3, 4 décadas, isso não era ainda uma coisa legalizada, isso não existia ainda essa abertura como hoje, mas hoje a gente tem uma percepção que essa é uma crença que eu preciso revisitar, porque isso é um direito adquirido do ser humano, de fazer opções.
opções do que eles desejam, cada um deseja o que gostaria. Então, isso é uma coisa que eu também posso, às vezes, já ultrapassou, e eu preciso revisitar essa crença para que eu possa me adequar a essa realidade atual. Então, como estão estabelecidos os nossos valores, as nossas crenças? Que eu acho que isso é uma checagem que a gente precisa estar sempre fazendo quando a gente se vê diante de situações, que eu vou até apresentar algumas para que a gente possa juntos nos estimularmos, né? Para a gente ver se a gente está alinhado ao Evangelho, se a gente está alinhado a crenças que são equivocadas, que já estão ultrapassadas, precisam ser revistas, porque, veja, eu posso continuar numa ideia com um valor anterior que, para mim, continua funcionando. Mas eu preciso entender que, às vezes, o outro faz outras opções que podem ser a que eu não quero fazer, mas eu preciso respeitá-las. Então, esse é um ponto extremamente importante, que é de uma grande divergência do universo. E, por isso, a gente tem guerra, mortes, crimes e tantos problemas como a gente tem hoje ainda, né? Então, quando a gente pensa em valores, em crenças, a gente acaba pensando em preconceito. Então, eu pensei num primeiro ponto que é tão evidente, como eu acabei de colocar na foto, a gente respeita a sexualidade do próximo? Porque, às vezes, eu percebo assim, se a gente for entrevistado, não estou dizendo vocês, estou dizendo ser humano, né? Aqui não somos tão evoluídos, né? Tem muito essa questão. Mas o ser humano, de uma forma geral, a gente, se for entrevistado, a gente diria o quê, talvez? A maior parte das pessoas diriam, não, eu não tenho preconceito. Mas quando a gente se vê fazendo uma piada, a gente usa uma palavra pejorativa, ofensiva. A gente, na piada, diminui o outro, se refere ao outro de uma forma desrespeitosa. Aí a gente vê que a gente tem preconceito. Ou então, aí a gente percebe que nós estamos automatizados a uma ideia velha, mas que a gente nunca revisitou ela para saber que ela não funciona mais. Como, por exemplo, a gente chamar uma pessoa que não é hétero de uma forma pejorativa. Então, quando eu vejo isso, eu penso, puxa, eu não falo. Outro dia, uma pessoa se referiu assim, eu falei assim, não é esse nome, é outro nome. Aí a pessoa disse, ai, Rosana, é automatismo, eu estou muito acostumada a chamar assim. Eu falei, é verdade. Às vezes, nós não sentimos isso, mas estamos educados a nos referir ao outro de uma forma pejorativa. Então, para que a gente possa abrir essa ideia, o nome de quem faz isso é homofobia. Então, eu fui na Wikipedia e achei bem interessante que a gente lesse sobre isso. O que é homofobia? É observada como um comportamento crítico e hostil, assim como a discriminação em violência com base na percepção de que todo tipo de orientação sexual não heterossexual é negativa. Então, se eu me considero hétero, tudo que não é, eu rejeito. Isso é o que quer dizer homofobia. E não acolho, mesmo não sendo a minha opção, porque acolher não significa que eu vou deixar de ser hétero. Mas acolher a diferença, acolher a opção do outro, que ela não é igual à minha, mas ela é uma opção, que não tem nada de errado com a opção dela. Todas as opções podem incluir respeito e profundidade nas escolhas. Mas aí eu fiquei pensando, puxa, eu fui na Wikipedia e eu fiquei pensando, o ideal seria checar. E o que é que Jesus falaria disso? Aí eu fui buscar lá em Gênesis 1:26. Jesus diz, todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Aí eu pensei, como é que a gente pode ser homofóbico, né? Como é que a gente pode não respeitar a sexualidade do outro, se Jesus diz, todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus? Então, tudo que é diferente de mim é imagem e semelhança de Deus. Como eu. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que não sou eu, que é o todo, também é imagem e semelhança de Deus. Quem é loiro, quem é moreno, quem é mais baixo, quem é alto, quem tem a orientação sexual X ou Y, quem é branco, quem é chinês, amarelo, faz diferença.
todos somos a semelhança. Isso é tão resumido, né? Porque você tem um guide enorme, né, que é o Evangelho, aí você acha uma frase, né, que Jesus enxuga tudo e fala, olha, nós somos todos iguais. Então eu pensei, eu quero ficar com a bússola, quero ficar com o GPS. Né? Isso, eu acho que é o que a gente pode absorver como realidade, revisitar essa visão, refrasear quando a gente é hostil ou faz brincadeiras, que as brincadeiras às vezes são xistes, são hipocrisias, né? Então a gente precisa estar sempre percebendo isso. E por quê? Porque nós educamos essas crianças que escutam aquilo que a gente fala e vão fazer aquilo que muitos de nós poderíamos ter feito no passado, que hoje, precisamos ver diferente. E aí, seguindo, né, a gente respeita as diferenças raciais, né? Nossa, as pessoas morrem até hoje por isso, né? E é tão triste, está aí nas redes sociais, a gente está vendo isso no Facebook, está vendo isso nas websites, a gente vê esse tema em muitos filmes, né? O tema sobre a escravidão, o tema sobre a discriminação. É até interessante porque, às vezes, algumas pessoas que moram aqui falam para mim que se sentem discriminados aqui, porque são latinos, né? Nós não somos, quer dizer, alguns de vocês podem ter nascido aqui, alguns de nós não. Então, quer dizer, muitas pessoas se sentem discriminadas aqui, de alguma forma, por não ter nascido aqui. Então, tudo isso é forma de discriminação, né? E existem tantas variedades de raças. Se todos somos iguais, qual é a diferença? Né? Porque a hora que eu nasci no Brasil, eu estou experimentando a experiência de nascer naquela pátria, com toda aquela conjuntura cultural. Na hora que eu estou nascendo na Índia, eu estou em outra encarnação experimentando aquela cultura, toda a influência que aquele local vai prover para mim, para que eu possa evoluir. A hora que eu estou nascendo na China, a mesma coisa. E nos Estados Unidos, nós estamos reencarnando na mesma encarnação. Quem concorda? Porque a gente nasce no Brasil, absorve toda aquela cultura, aprende tanta coisa maravilhosa e vem para os Estados Unidos, na mesma encarnação, podendo aprender tudo isso, que muita coisa é igual e muita coisa é diferente. Então, a gente tem, às vezes, eu observo quando as pessoas reclamam, eu penso, por que comparar e reclamar? Por que não pegar o que você aprendeu de bom no Brasil e pegar o que você pode aprender de bom aqui na América? Não é um casamento perfeito? E o que o americano faz que você não gosta? É dele, não é teu. E o que o brasileiro faz que você não gosta? Não precisa ser teu se você não quiser repetir. Então, o ideal é a gente ir aprendendo o que cada lugar tem de bom. Não é assim que a gente faz com o amigo? A gente conhece o amigo. O que a gente faz? Vive o de bom. Né? Isso é o ideal, viver o de bom. Porque se a gente ficar com o amigo só reclamando dele, qual o sentido de você estar com o amigo? É o que eu penso. Qual o sentido de você morar aqui se você está insatisfeito? Volta para o Brasil. Né? Ou para qualquer lugar que você provém. Que adianta você ter um amigo e ficar o tempo todo reclamando dele? Que adianta você ter um marido e ficar o tempo todo reclamando do marido? Ele é meu karma, não aguento mais ele. Troca. Trocar é o ideal? Não. A gente precisa o quê? Rever isso, né? A gente precisa ver o de bom que aquele ser tem. Né? Toda esposa, todo marido, todo filho, todo amigo, todo coworker, todo chefe tem coisas que são boas. Né? Tem muitas atitudes nobres, tem vários valores fundamentados no Evangelho. E agora, quem não tem defeito? Aí eu fico com Jesus. Pode atirar a primeira pedra. Porque não sobra ninguém que não tenha defeito se a gente está reencarnado aqui na Terra. Então, ainda cometermos falhas faz parte do processo. Né? Então, a gente não tem como dizer isso do outro, porque o outro está numa situação muito parecida com a minha. Não é verdade? Então, para aqueles que fazem isso, o nome disso é racismo. Então, quando nós não estamos respeitando as diferenças sociais, a gente está fazendo o quê? Racismo. Vocês devem ter assistido na internet, lembra aquela moça que, infelizmente agora, bem recente, uma menina, acho que de 16, 17 anos, ela, num jogo, ela falou para um jogador e chamou ele de uma forma pejorativa. E ela nem foi ouvida, mas a gravação gravou a labial. E ela foi processada, ela teve que prestar depoimento. E ela chegou lá e disse, chorando, eu não sou racista. E o que me fez pensar? Ela ouviu isso, ouviu uma nação falar isso, um monte de gente falar isso,
Nem vou dizer que foi na casa dela, pode ter sido na casa, pode ter sido na escola, pode ser. Está na nossa cultura, está impregnada essa falta de respeito. E ela só repetiu de uma forma, né, para nem julgá-la, porque talvez ela seja racista. Mas vamos dizer, eu acho que se encaixa mais nisso. Mas nós, às vezes, em vez de usarmos o crivo do valor, a gente repete, né, como uma criança repete. Se você ensinar um palavrão a uma criança, ela dá risada e repete, ela não tem noção do que aquilo representa. Então, às vezes, por falta de vigilância, nós não temos noção de que podemos estar magoando profundamente a outra pessoa, né? E quando isso foi levantado vários outros casos, que outras pessoas também fizeram depoimentos dizendo o quanto elas se sentem discriminadas, o quanto elas se sentem separadas dessa realidade, que a gente pode não perceber, mas é muito dolorosa para quem está vivendo, né? E aí eu fui na Wikipedia, e lá ele diz: racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores. Qualquer suposição de que o comportamento de uma pessoa está ligado à sua categorização racial é inerentemente racista, não importando se a ação é intencionalmente prejudicial ou pejorativa. Então, aí a gente fala, né, faz uma curva, que cariocada. Quem já falou isso? Né? Você faz uma cariocada, né? Você faz aquela virada, né? Isso não é preconceito? É um preconceito. Que baianada. Isso o paulista fala. Eu não posso, minha amiga é baiana, eu não posso. Eu já recebi a chave da cidade, parei, não posso. Mas a gente faz isso brincando? Faz, mas será que a gente não está pensando que quem nasce lá pode não se sentir confortável? Besteira, a gente fala depois, isso é uma brincadeira, o que tem? Né? A gente faz isso. Mas o que tem? Porque nós não estamos sentados naquela cadeira. Né? Você, hoje eu fiz tal coisa de... esse é serviço de branco. A gente fala umas coisas assim, né? Por quê? Como que é o serviço de branco, né? Então, como se uma raça errasse, né? Então, nós precisamos literalmente revisitar isso aqui do racismo. Primeiro que já existe lei contra isso, você pode ser processado, né? Aqui, totalmente, tem várias coisas que você, se você for discriminado, se você sofreu um certo racismo, coisa e tal, você pode ser preso, tem que pagar, etc., serviço comunitário. Então, nem é pelo delito, pelo que você possa sofrer, mas é porque a gente está em busca de seguir o Evangelho. E seguir o Evangelho eu quero buscar, sentir pelo outro, que eu não sei quem é, que eu não sei nem o nome dele, amor. Então, eu tenho que respeitá-lo. Então, se eu quero aprender essa irmandade, eu preciso começar a cortar isso aqui da minha vida, que às vezes a gente faz de uma forma muito displicente. Nem estou jogando uma grande responsabilidade, que talvez até possa existir, mas que a gente faz, às vezes, muito como papagaio, só repetindo, né? Muito displicente, que a gente precisa eliminar. E aí a gente volta. O que é que Jesus fala disso? Né? Jesus aceitava todos os que queriam seguir, judeus, samaritanos, romanos, né, pessoas de outros povos, e ele ensinou aos seus discípulos que todos têm o mesmo valor para Deus, ninguém é superior ou inferior, então não tem raça superior, né? Outro dia, conversando, a pessoa disse, não, eu nem tenho como conversar isso com meu filho, porque ele é um nerd, e assim, ele está num outro patamar, colocando o filho numa posição superior, né? Porque ele é um nerd, ele é tão inteligente que eu me sinto acanhado de conversar com ele. Eu disse, sim, mas quem diz que emocionalmente seu filho é superior? Ou moralmente? Né? Então, nós estamos lidando com algumas crianças que têm uma capacidade intelectual, matemática, de música, mas que não necessariamente é aquela pessoa superior, porque tem uma capacidade superior. Então, quer dizer que eu vou imaginar que a pessoa que tem o dom de ser um ótimo jogador de futebol, porque ele treinou muito, porque ele botou muitas horas naquilo, ele é superior, ou porque a pessoa é milionária, ela é superior, ou porque a pessoa tem uma beleza ligada a essa estética atual, ela é superior. Não existe superioridade.
verdade. O que existem são as pessoas treinarem para ser boas em alguma coisa, mas isso não as torna superior, porque elas podem ser boas nisso, mas em outras coisas não serem. Então, nós precisamos tirar essa questão da medida. E quando eu começo a medir, eu me coloco numa posição superior a alguém ou inferior a essa pessoa, automaticamente ou eu me acho, quando eu coloco superior, ou eu ponho minha estima lá embaixo. Então, às vezes, no mesmo dia, a gente faz isso 10 vezes. Naquela circunstância, eu me acho. Ninguém faz como eu sou a melhor, coisa e tal. Pá. Aí fico me achando que ninguém nem me aguenta. Na outra posição, eu me coloco para baixo. Ai, quem me dera se eu fosse inteligente como ela. É porque eu não sou inteligente. Aí eu me boto lá embaixo. E o meu nível de inteligência, ele é bom, porque ele é tudo que eu tenho. Ele pode ser melhorado? Pode, se eu fizer esforço. Mas isso não quer dizer... E, às vezes, o que a gente faz? Como eu sei que a caminhada daquela pessoa necessitou de um certo esforço, se eu não sei, eu imagino, porque eu posso não conhecê-la, eu falo assim... né? Fulano, nada a ver. Eu ponho aquela pessoa para baixo, ao invés de pensar, não, se eu fizer a mesma caminhada que aquela pessoa fez, a mesma jornada, eu também posso ser tão inteligente, também posso entender bem, se eu estudar mais, coisa e tal. Então, a gente está sempre se comparando. Então, eu diria, a melhor forma da gente se comparar é com a gente mesmo. Quer ver uma boa comparação? Nos últimos 5 anos, eu era mais tal coisa. Agora eu me vejo mais suave, um pouco mais amena, mais flexível. Então, eu vou me comparar a alguma coisa que eu era e agora eu percebo em mim, as pessoas percebem algo diferente. Então, eu posso me comparar apenas comigo, mas nunca com o outro. O outro é outro espírito, ele teve outra caminhada, ele teve outra oportunidade. Hoje ele está vindo numa certa circunstância que é muito diferente da minha, porque é a experiência dele, a minha é outra aqui. Então, esse termo de comparação gera esses problemas todos que nós temos. E se a gente conseguir entender que nós somos um espírito único, individual, a gente totalmente se descoliga da comparação. E quando a gente faz isso, a gente não sofre tanto. O outro pode ser um estímulo. Nossa, que legal, ele faz tão bem aquele bolo. Então, passa para mim a receita, eu também quero tentar. Estímulo. Mas a hora que eu me comparo, se você tiver bons amigos, ele vai comer o seu bolo borrachinha. Ele é teu amigo. E ele ainda vai comer como meu marido, dizendo que é bom. É bom. Às vezes eu conheço o rostinho dele. Oh, meu Deus, o amor é lindo, né? Porque nem eu estou achando que está bom. Nós respeitamos a diferença cultural, né? E, às vezes, está a gente aqui fazendo isso, né? Achando ridículo. A gente faz isso dentro do Brasil. Não estou dizendo a gente aqui dentro, mas o ser humano. A gente faz isso no Brasil como? Achando que o pessoal do norte é mais ou menos, achando que besteira aquelas coisas do folclore lá do Bumba Meu Boi, achando que, imagina, o cara fica lá tomando chimarrão para quê? A gente vai discriminando e vai tendo dificuldade de respeitar. Eu já tomei chimarrão, viajando de carro no sul, indo para Canela, meu Deus, é meio amargo, mas eu gostei. Eu falei, só falta o adoçante. Mas... a gente vai aprendendo, mas é verdade, achei super legal. Eu achei meditativo, aquela coisa de... meus amigos levavam a garrafa e tem uma coisinha já acoplada com a garrafa, com o negocinho, e ele vai ali mexendo. Eu pensei, isso aqui é meditação. Ele está concentrado naquele momento, é verdade. Como eu sinto na jardinagem. Para mim, a jardinagem, ir assim, ficar cortando as folhas, molhando as plantas, para mim é um relax, é um momento meditativo que minha mente se envolve naquilo. Eu pensei, o chimarrão também é isso, né? Então, como muitas outras coisas na nossa cultura. E a gente fica com problemas, porque acha que roupa mais esquisita. Poxa, tem culturas que são maravilhosas, as danças, a gente acha que nada a ver, a forma como a pessoa pinta o rosto naquela apresentação. E a gente começa a criar coisas, chama o outro de... desclassifica como se o outro fosse inferior, né? Que prefiro nem dizer a forma como a gente fala. Então, acho que a gente tem que rever isso. Isso é a beleza do ser. Cada qual prestigiando aquilo que aprendeu. Aquela cultura. Eu me lembro de um amigo meu que
se educou e um dia nos educou num jantar, ele falando que tinha ido lá no Amazonas, né, que tem aquele pessoal de vermelho e de azul. Já ouviram falar? Em Parintins. Então, ele ficou contando como todo mundo se veste e tem aquela dança, aquele símbolo. No começo, eu nem entendi bem como é isso, como que é, não sei o quê. Até a Pepsi patrocinava um porque era azul. E a Coca-Cola patrocinava o outro porque era vermelha. É verdade isso. Aí, quando eu fui me inteirando daquilo, que coisa genial. Aí, meu amigo tinha ido assistir. Você tem que pegar uma canoa, um burro, um barco, um jegue para chegar lá. Mas é tão bacana, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver. E isso é o quê? É a cultura local se expressando a sua beleza dentro daquilo que você absorveu, onde você foi criado. Então, nós desprezamos e achamos que somos bairristas e achamos que a nossa cultura que é legal. Né? Eu lembro, eu morei em 5 estados no Brasil, e tinha uma rodinha no pé. Então, eu nasci em São Paulo, no interior de São Paulo, e fui criada na capital. E conforme eu fui morando, eu morei em Salvador, morei em Recife, morei em vários lugares. E conforme eu fui mudando, eu fui me mixando. Né? Meus amigos até brincavam, falavam, que sotaque é esse? Não é de paulista. Eu falo, não, mas eu tenho um Rzinho que não nega que eu tenho o pé lá. Mas aí eu tive essa chance de ir percebendo como, muitas vezes, a gente é bairrista por falta de oportunidade de conhecer. Como quando a gente vai para a Europa, conhece tanta coisa, ou pessoas que podem ir para a Ásia, né, adoraria, aí conhece outra cultura, outra comida, outra ideia, outra forma de viver, e a gente fica preso, né, num preconceito, achando que o que a gente vive é o melhor, e esquecendo que a beleza ela é muito pessoal, né? O nome disso é etnocentrismo. Tem nome, gente. Quem faz isso com outro pode botar um rótulo. Tem nome. Né? E o que a Wikipedia vai dizer que é isso? Etnocentrismo é o conceito... Me ajuda aí. Antropológico, que teu Mzinho não deu. Que ocorre quando um determinado indivíduo ou grupo de pessoas que tem os mesmos hábitos e caráter social discrimina outro, julgando-se melhor ou pior, seja por causa da sua condição social, pelos diferentes hábitos ou manias, por sua forma de se vestir e até mesmo pela sua cultura. Então, a gente tem que revisitar isso. Será que eu faço isso? Né? Eu não vou lá para Miami, tem muito hispano. E nós somos o quê? Né? Tem muito cubano. Mas nós somos latinos também. Pois não. Falando que meu esposo trabalha com o pessoal hispano, e ele usa o pessoal colombo, ele fala assim, vocês brasileiros não dá. Tudo de vocês é melhor. Vocês acham que o futebol é melhor. Aí, tá vendo? Vocês são impossíveis, não dá. Tá vendo? Ela está mencionando que o marido dela trabalha com as pessoas que são hispanos, cubanos e colombianos, e que eles acham que o brasileiro se acha. Para resumir. Não é? Então, eu acho que a gente precisa... tudo bem, a gente pode adorar a cultura que a gente teve, valorizá-la, excelente, mas a gente não pode nem por um triz desprezar do outro. Né? É assim, eu vou chamar bem na gíria, é um nada a ver fazer isso. E acho que a gente deve estar sempre próximo de nós para observar quando a gente faz isso, né? Principalmente mulher. Mulher é problemática, né? Porque a mulher às vezes discrimina a outra por causa da roupa, da unha, da calça que agora é boca fina ou larga, tá fora, né? Somos terríveis. E o que Jesus vai falar, né? Dessa dificuldade de respeitarmos a cultura do outro? Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Caramba, pequenininho, né? Desse tamanho assim a frase. Você ama todo mundo. Amanhã você vai nascer na China, você vai entender. Depois você vai... Não, porque a gente vai reencarnar em alguns lugares diferentes. Não necessariamente a gente vai voltar para o mesmo lugar que a gente veio. Pois não. Claro. Imagina o mundo agora com essa pessoa tentando migrar para o mundo. Verdade. Então. Como é o seu nome?
Carlo. Carlo está dizendo, imagina agora com as pessoas tentando migrar para a Europa e não serem aceitas. Não é verdade, nós estamos tendo essa conversa em casa há 2 dias, quando houve essa questão da Inglaterra com a saída do euro, e imaginando as pessoas que trabalham lá, como vão ser agora, se vão ser acolhidas, se não vão ser acolhidas, o que vai acontecer em relação à cidadania, nem estou falando em relação à parte financeira, só em relação a essas pessoas, se vão ser acolhidas ou não. Então, isso é falta do quê? A gente é bairrista. Então, o KSSF é melhor. Morar em Pompano Beach é melhor. Morar nos Estados Unidos é melhor. Morar na Flórida é melhor. Né? A gente tem o bairro, né? O meu condomínio. Né? Meu condomínio é o melhor. Então, a gente é meio bairrista. Minha família é a melhor. Né? Eu sou abençoada. Como se o resto não existisse. Então, nós temos muita dificuldade dessa agregação, que é isso que dificulta haver a paz. É isso que dificulta a diminuição da violência. Ainda é a nossa imposição das questões que nós achamos que estamos certos. Né? E aí a gente continua, a gente respeita. Essa aqui é pior. A igualdade entre o feminino e masculino. Olha que a gente vem vindo, né? Década de 60, queimou o sutiã, nós queimamos tudo, queimamos bandeira, queimamos... Né? E ainda a gente vê reflexos no mercado de trabalho, que a mulher ainda é menos remunerada. Né? Assim, é uma dificuldade, às vezes, da mulher que vai de uma trajetória a outra. Né? Ela estava se sentindo não reconhecida e, de repente, ela quer se achar demais. Aí também dá problema também. Né? E quer virar essas boss masculinas. Né? Então, assim, é o descontrole ainda. Mas será que a gente consegue enxergar que o homem e a mulher são um espírito? É só espírito. Agora eu estou mulher, estou homem, mas na próxima encarnação eu posso estar no sexo que eu estou oposto hoje. Com certeza eu já estive várias vezes. Então isso representa o quê? Apenas uma roupagem para que a gente possa viver a experiência e ativar no nosso psicológico, no nosso psíquico, aquilo que provém de um ou outro. Por exemplo, a mulher ativa a maternidade, é um processo natural, porque o homem não engravida. Ainda, né? A gente nunca sabe. Mas o homem faz gravidez psicológica, que nem cachorro. Fica ali, né, com a barriguinha, assim, igual a mulher, juntinho com ela, tá? Gravidez psicológica. Mas será que a gente não sofre muito por isso? Sim. Quanto ressentimento existe na cultura baseado nisso, né? E qual é o nome disso? Machismo, né? Essa dificuldade de vermos o outro como igual. E o que a Wikipedia fala? Em um termo mais amplo, o machismo, por ser um conceito fisiológico e social que crê na inferioridade filosófico, é porque aqui é pequeno sem óculos. E ali eu estou vendo de lado, então eu estou indo. Filosófico e social que crê na inferioridade da mulher é a ideia de que o homem, é isso, né? Em relação, é líder superior na qual protege e é autoridade em uma família. Isso já era, né? Tem que ligar lá na Wikipedia e mandar atualizar. Isso foi, né? Isso não encaixa mais. Isso é a descrição do que é o machismo. Mas isso não encaixa mais na realidade. Mas a gente ainda sofre isso subliminarmente? Sim, a mulher ainda sofre isso. Em vários tipos de cultura, isso ainda é uma realidade. Né? Então, a mulher, em algumas culturas, ainda não pode estudar, não pode expor o corpo, né? Assim, não pode vestir roupa comum, não tem direitos a exercer certos cargos. Né? Então, isso não pode votar, né? Ainda não é tratada como um ser humano. Ainda é um ser inferior, mas não é ser humano. Né? Então, o que Jesus vai dizer disso lá em João 8:1? Cristo pôs em prática o seu senso de justiça ao imputar às mulheres o mesmo tratamento dado aos homens. Jesus tratava as mulheres de formas com um respeito totalmente diferenciado daquela época. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Lembra dessa experiência que Jesus vive, né, quando a mulher ia ser apedrejada? E ele traz o quê? Qual é a diferença? Né? Claro, ele respeitou as leis locais, o que
poder, o que as pessoas costumavam fazer. Mas essa frase foi suficiente para impedir que as pessoas praticassem a lei local, porque ele traz a consciência que direito o outro tem de apedrejar alguém, né? Então, isso, ó, solta entrou. A gente respeita as diferenças religiosas? Então, por exemplo, a gente pode ser espírita e falar assim, coitado, fulano é de outra religião, ele não acredita ainda na reencarnação, né? Um dia, quando ele evoluir, ele entende, né? Coitado, até com aquele ato bem assim, enternecido, que dó, né? E a gente pode ser um espírita se achando. Isso é uma realidade? Qual é a diferença? Qual é o objetivo da religião? Qual é o objetivo? Das inúmeras, né? Numa foto só a gente pode colocar várias. Qual é o objetivo da religião, se não é nos alinharmos ao Evangelho? Mas um lê o Torá, outra capa é preta, a capa é marrom, e as letrinhas, e outro diz mais assim, mais assado. Sim, mas isso são as escolhas pessoais, porque nós somos livres para fazer escolhas, inclusive religiosas. É meu direito, é o direito de vocês todos. Por isso que a gente está aqui, nós estamos aqui exercendo o nosso direito. Será que tem algum marido obrigado aqui? Não sei. Pode acontecer, gente, mas aí não tem nada a ver com perder o direito, viu? Aí tem que ver se acertar com a sua esposa. Conduzido. Nossa, sua mulher é inteligente. Você vê como a diferença de palavra faz você vir? Você fala assim, você vai. Você, não. Você, poxa, sua companhia é imperdível. Sem você lá não será a mesma coisa. O nome disso é manipulação, viu? Se você não sabe. Mas olha, welcome. Qual é o seu nome? Luiz, bem-vindo. Muito bom você estar aqui com a gente. Só um detalhe, eu sou espírita há 5 anos. Oh! Então foi só para agregar a frase. Sou do Leão Denis. Que maravilha. Gostoso, bem-vindo. Vem estudar com a gente. Estamos aqui aguardando o companheiro chegar. Então a gente estava esperando você. Vem estudar conosco, fazer parte da nossa história. Qual é o nome disso? Intolerância religiosa. E ficamos discriminando, porque o outro faz isso. Olha como ele é ridículo. Porque não pode tal coisa, a religião proíbe. Olha como... Né? E a gente vai se colocando em posições... Né? Não a gente espírita, todos nós. Olha o mundo morrendo, olha a Palestina, né? Com Jerusalém, as pessoas até hoje brigando por um espaço, por uma coisa, por uma ideia. E se matando a família, sendo autobomba. Só sofrimento, não tem outro nome. Né? Então, nós vamos sofrendo por termos a intolerância religiosa. E a gente podia... Uma aluna me perguntou uma vez assim, na próxima vida você vai ser espírita? Eu falei assim, que pergunta original. Nunca ninguém tinha me feito. Eu falei, não sei. Eu tenho certeza que na próxima vida eu vou continuar acreditando na reencarnação e no que eu sou um espírito imortal. Mas se mudar de nome espiritismo para outra coisa aí, eu vou na onda, vamos ver. Mas eu acredito no princípio que me chama a atenção e que me cativa profundamente ao espiritismo, é entender que eu sou um espírito imortal e sou uma fagulha de Deus, né? E vou reencarnar como possibilidade que eu ganhei de evoluir. Então, eu quero ficar aberta porque o Espiritismo não veio para catequizar ninguém. Nós não somos uma doutrina que catequiza. Kardec foi muito claro nisso. Ele traz como base a religião, filosofia e ciência, que pode ser agregada a qualquer religião. Qualquer religião pode ter como base a base do Espiritismo. Haja visto que várias têm. Várias religiões acreditam na vida espiritual, várias religiões acreditam na reencarnação que não são espiritismo. Várias religiões. Então, os formatos podem ser diferentes, mas eu acho que a gente se agrega àquilo que a gente é simpático, aquilo que a gente se sente confortável. Porque é muito difícil a gente estar vivendo uma coisa que a gente não sente conforto. Então, o conforto ele é bom. Por isso que cada religião ela é válida para a pessoa que está dentro dela. Pois não?
religião e onde é imposto que não existe, que não é assim. Mas eles acreditam em anjos, eles acreditam que você é guiada pelo Espírito Santo. E isso é o que é. Então, qual é o seu nome? Luciene, né? A Luciene está dizendo que navegando em outra religião, às vezes é bem difícil, porque a religião não acredita nesta base. Mas percebe que existe uma mudança de nomenclatura? Os anjos são os espíritos, né? Agora, a gente não pode aceitar a nomenclatura deles? Claro! Quando alguém fala comigo dentro desta nomenclatura, eu totalmente mergulho nela e consigo navegar com aquela pessoa, porque eu sei do que ela está falando. Para mim é só nomenclatura, porque no fundo eu sinto que o que ela está buscando é muito parecido com o que eu estou buscando. Quer ter uma vida de mais qualidade, quer ser mais consciente em relação ao próximo, né? Respeitar o outro, respeitar, aprender a amar. Então ela está buscando tão parecido igual a mim, só que um tem quadro, o outro não tem, o outro tem um amuleto, o outro não tem, o outro tem, né? A gente é mais pobre e não tem nada. A gente né? É brincadeira. Não é muito brincadeira. A gente sente que não precisa. Nós fomos, vamos chamar, nos desapegando daquilo que a gente não tem também, né? Porque a gente tem o quê? O que a gente vai descobrir no Espiritismo? Que nós temos a força dentro de nós para movermos, né? E que ela pode ser usada. Então, a gente pode abraçar e transmitir para o outro, a gente pode dar o passe e transmitir para o outro, a gente pode pensar e, nesse desejo, transmitir para o outro. Então, a gente foi se autopotencializando, porque está bem nítido dentro de nós que nós somos essa fagulha de Deus. Então, automaticamente, nós, como disse Jesus no Evangelho, vocês podem a mesma coisa que eu e muito mais. Vocês podem curar como eu e podem mais. Então, é um potencial, porque somos todos iguais. Eu entendi o que você disse, depois a gente pode até conversar, se você quiser. E o que diz a Wikipedia sobre intolerância religiosa? É um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiro. Em resumo, é um desrespeito. É um desrespeito. Eu posso até achar o que eu quiser, mas convencer o outro, perda de tempo. Porque eu tenho que convencer o outro. Eu vou salvar alguém? Não é nossa função salvar ninguém. Salvar, não desrespeitosamente em relação à religião. Estou dizendo salvar no sentido, eu vou vender minha verdade, achar que a minha verdade ela vai ser libertadora para você? Não. A minha verdade é a minha verdade. Eu estou capengando com ela, vendo o que eu posso fazer de melhor, estou me arrastando para ver como é que eu me agarro e não deixo ela embora. Fico agregada num grupo de amigos para ver se me motivo. Então, que verdade é essa? É a verdade que eu estou aprendendo, que está dando para ser. O que eu tenho de melhor para oferecer, a não ser a mim mesma? Essa é a minha verdade. É o melhor que eu hoje sou capaz de fazer. Estender a mão, dar um abraço, estar com a pessoa, ter um olhar amoroso para com alguém. Esse eu garanto. Esse eu posso. Nos dias que eu estou virada, não, mas... Não é nem mais TPM, essa menopausa que vai chegando, né? Mas é uma verdade. Nós não estamos oferecendo o melhor de nós? Esse que é o ponto. E se não estamos, vamos oferecer. Se a gente não está ainda, vamos oferecer, vamos garantir que esse melhor vai sair. Aí já não existe mais. Essa é a minha verdade. E amanhã ela pode ser melhor, porque eu posso oferecer mais, e vocês também, do que estão oferecendo hoje, porque nós evoluímos, ampliamos a nossa consciência e temos mais para oferecer. E o que Jesus vai dizer disso, do preconceito religioso? Não penseis que vim revogar a lei ou profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Então, Jesus não veio para dizer, olha, gente, deixa eu avisar, está tudo errado, não tem nada a ver, olha. Não, dá a César o que é de César, lembra? Jesus veio dizer, ele não veio para quebrar as realidades que existiam, ele veio trazer a novidade da misericórdia de Deus, que Deus é amor, que Deus não pune, que Deus não castiga, né? Ele veio trazer a boa nova, mas não tirar a veracidade do que acontecia. Ele veio implementar a semente, que nós estamos até hoje aqui, tentando colher, né? Nós respeitamos as diferenças de estética
Isso é terrível. Esse aqui é o modelo atual, né? O modelo do que é bonito. E isso aqui é o que a gente fica fazendo quando não entende. Que a gente não tem que ser esse modelo. Então, a gente respeita as diferenças de estética? Não. A gente quer se encaixar naquele modelo. A gente quer ver numa revista o vestido e não importa se serve para nós ou não, nós queremos a referência daquela beleza. E nós nos perdemos buscando encontrar esse lugar, encontrar essa beleza. E outra coisa, isso também é discriminação e gera o quê? Autorrejeição. Porque na hora que eu não sou aquilo, na hora que eu não sou aquilo, eu fico mal comigo. Não percebo que eu tenho uma beleza, a minha. Porque eu acho que beleza é aquilo. E tudo que não é aquilo é feio, é menos. Então, que eu não sou atrativa, que eu não sou interessante. Espera aí, não tem como todo mundo nascer com a mesma forma. E outra coisa, quem diz que aquela forma, essa é a forma atual. Lembra, antigamente, as mulheres brancas, branquinhas como leite, eram cultivadas como lindas. E hoje a gente fica estorricando só porque hoje as morenas estão na moda. Pois não. Sim. As mulheres bonitas, os homens bonitos incomodam as pessoas. É uma perseguição. Autógrafo. O bonito tem que ser bonito. Você não vê essas capas no Publix lá? É. Ninguém gosta do jeito que é. Olha que falta de... Que insatisfação. Você quer ser sempre. Se você foi feita uma pesquisa e a pessoa vai perguntando o que em você deve mudar. A expectativa é mais 70%, que as pessoas querem mudar coisas nelas que elas não estão satisfeitas. Aí o outro fala assim, eu quero ter o cabelo liso. E o outro, ai meu Deus, eu adoraria ter o cabelo encaracolado. Mas aí você tem o liso, você quer o encaracolado, você tem o encaracolado, você quer o liso. Aí você é alto, você quer ser baixo. É uma insatisfação. E tem outra coisa, isso é uma discriminação? Por quê? Porque aquilo que a gente padroniza como bonito abre portas, não fica na fila. Fala a verdade. Você deixa passar primeiro, tem chance de você sentar do lado. E, às vezes, você discrimina o outro que você julga menos bonito, né? Porque ele tem que ficar na fila. Sorry, você é feio. Fica na fila. E o que a gente vai criando, gente, uma sociedade anorexa, doente. As meninas querendo ter cara de modelo, não come nada, fica doente, toma milhares de comprimidos, faz 200 mil dietas, porque querem ser a modelo. Então, nós precisamos rever isso. Que tal a gente aceitar que nós somos um espírito vestindo uma roupa, que está tudo bem, a roupa pode ser bonitinha, aciada, a gente fazer o melhor, dar uma pintadinha, né, para ser loira, para os brancos sumirem, mas moderado, né? Não precisa ser escravo. A gente gasta até o último vintém com aquela descoberta para encher os lábios, para não sei o quê. É muita piração. E muita gente morre por isso. A estatística é enorme das lipos, das plásticas, as pessoas terem problemas, ficarem doentes, né? Então, o que isso gera? O mercado ele é cruel com quem está fora dos padrões da sociedade. Cruel, né? Tem loja que você entra que só é XS, né? Nada que você vista serve. Você sai dali, ou você vai querer comer um chocolate, ou você tem que ir para terapia, você se deprime. Por quê? Porque você tem que encaixar dentro do modelo que foi criado pela sociedade, né? Então, cada pessoa tem a sua beleza única, né? E devemos o quê? Nos aceitar. Nos aceitar em prol da nossa saúde o quê? Mental e física. Porque senão, primeiro que a gente vai gastar tudo que a gente ganha na beleza, né? Que vai ser uma quebradeira, vai dar problema, né? Até de segurança, né? Porque o vício
que a gente precisa sustentar, né? A gente tem a fulano, o ciclano, você tem umas 30 pessoas para poder dar manutenção naquilo que você julga que é beleza, é algo às vezes insustentável, então isso gera muita insatisfação. E eu até penso, quando você é muito exigente em relação à beleza, você vai atrair quem? Quem é muito exigente também. Então você vai fazer o quê? Você tem o outro ali te cobrando. Aumentou 500 gramas, você está gorda. Como, né? E eu acho que a estética ela é importante dentro de uma localização, não esquecendo o quê? Olhando como espírito imortal. É temporária. Deixa eu contar uma nova para vocês. Envelhecer faz parte da experiência do espírito. Te juro. Não foi eu que falei, foi Kardec. Liga para ele, reclama. Envelhecer faz parte... Porque a gente quer ficar com 20, assim. A pessoa entra, todo mundo sabe que ela tem 50. Mas ela se acha que tem 20 só porque ela não tem uma ruga. Mas e o pescoço? Só se ela andar com uma burca, né? E o pescoço, o braço, as pintas, as mãos, tudo vai mostrando que ela tem 50, 60. Mas ela fica com aquela cara assim que você não sabe se ela está rindo, porque ela todo tempo ela está rindo. O olhinho fica aberto assim. Né, o botox, fica com o olho. Veja, não sou contra nada disso, tudo é válido, conheço várias pessoas que trabalham com beleza, acho maravilhoso, mas tem que ter medida. A gente tem que fazer uma coisa, mas também gastarmos tempo e envolvimento no espiritual, porque isso é o que a gente vai levar. E quando a gente vai lendo os livros de André Luiz, aí você vê assim, houve o reencontro lá do espírito. Mas, nossa, eu quase nem reconheci, ele estava tão jovem. Porque aí você vai vendo que no mundo espiritual você fica com a aparência que você sente. Então, vamos devagar, vamos aceitar que a gente tem mais idade. Vamos aceitar, vamos entender que cada faixa etária vai nos trazer uma experiência. Que bonito uma pessoa mais velha se sentindo em paz com a idade dela. Claro, passando batom e o cabelinho arrumando, coisa, não tem problema. Mas se sentindo bem e não sendo eternamente aquela sensação de estou insatisfeita porque eu queria mais do que eu tenho. Está tudo bem, você é um espírito. Então, envelhecer faz parte desse aprendizado, como eu estava dizendo, né? Viver feliz com dignidade é a nossa meta, e não a eterna insatisfeita com aquilo que tem. A não aceitação de nós mesmos traz o quê? Escravidão, insatisfação e transtornos para o espírito. Então, a gente tem que give up nisso. E o que Jesus vai dizer? Mas ele fala de estética? Tem uma historinha, né? Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele, né, ou os pais, para ele ter nascido cego? Né? Então Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então nós somos como nós somos, não porque teve um erro de fabricação ou biológico. Essa é a experiência que a gente vai viver. Nós estamos mulheres, se nascemos na X cultura, se sentimos de uma forma, se desejamos de outra forma, se nos apresentamos, se temos uma genética X, está ligada aos melhores espíritos que poderiam ter nascido conosco, nós temos ligações com essas genéticas. Então, essa é a melhor performance possível, não tem nada de errado. É tão difícil a gente ser rico como ser pobre. Mas é melhor ser infeliz em Paris. Tem gente que fala isso, né? Talvez seja até verdade, né? Mas para olhar positivo, você tem que pensar: tudo que eu vivo enobrece a minha possibilidade de ser uma pessoa mais consciente, né? Então eu tenho que ficar satisfeita. Faça pedido, manda carta. Olha, na próxima vez dá para ser diferente, né? E ele vai dizer: as diferenças aparentes ocorrem. Isso não é a parte dele, ele diz até João. As diferenças aparentes ocorrem para que possamos valorizar e contemplar as inúmeras possibilidades da criação, com cada qual com a sua particularidade e talento, sendo único no universo. Nós somos únicos. Mas o irmão gêmeo, outro espírito. E a pessoa que parece muito com você, outro espírito. Então, a gente tem que ficar feliz
por sermos únicos, né? E eu acho que isso, e chegarmos onde a gente chegou, porque às vezes as pessoas vêm e falam, mas olha, eu errei outra vez, olha o que eu fiz. Eu falo, olha, você saiu de lá, uma plantinha, veio vindo, viramos um animal. A gente está numa cadeia, nós estamos progredindo, né? O importante é aprender com os erros, para a gente não repetir, para que a gente possa, né, agir diferente, mas não se punir ou sofrer por isso, né? Então, ser diferente, intelectual, econômica, social, fisicamente, racial, sexual, cultural, ser diferente não é o problema. O problema é ser tratado diferente. Ser diferente não tem problema, né? Então, vamos fazer não a essa discriminação, que, na verdade, é a falta de amor que faz com que a gente discrimine, né? E Hamed, que é o espírito que escreve através de Francisco Espírito Santo, ele diz algo na página 141 do livro dele, chamado Renovando Atitudes. Esse livro é fantástico, quem tiver oportunidade, leia. Ele diz, o nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos, como fatores de progresso das almas. Então, esse revisitar é este fluxo, é a gente poder estar... A saúde mental é a gente poder estar entrando no mundo dos nossos filhos, entendendo essas novas perspectivas, revisitando e aceitando aquilo que para nós até então não era aceito. Então, para a gente concluir, nós precisamos, sim, revisitar nossos valores, buscando alinhá-los. Quem já está com os valores alinhados, fantástico. Se alguma dessas partes precisar de atenção, vamos dar atenção ao Evangelho de Jesus. Na busca do quê? Da nossa autoiluminação. Eu trouxe um vídeo curtinho, vocês aguentam? Passei da hora. Só para a gente poder apagar a luz, fazendo um favor, só para a gente levar isso que eu disse na alma.
Bonito, né? Eu acho que só resta para nós, espíritas. Vamos fazer o seguinte. Opa! Nós vamos te mostrar Vamos fazer algumas o imagens seguinte. agora. Diga em voz alta ou só pelo pensamento se você viu uma arma... Walter, esse não é diferente de uma meu. arma. É que, infelizmente, o vídeo teve um problema e nós não conseguimos colocar ele dentro do PowerPoint. Então, ele precisou de ser apresentado, parar o PowerPoint e ser colocado direto no YouTube. Então, entrou a próxima. Então, gente, aceitar a diferença é uma escolha da gente, claro. Mas respeitar é um dever como humano, um dever como espírito. E nós, espíritas, temos hoje já uma possibilidade, o presente de termos isso agregado dentro desse nosso olhar em relação ao Evangelho, de que somos todos irmãos. Então, somos educadores, somos divulgadores do Evangelho e precisamos deixar essa questão do preconceito para trás. Até porque eu digo uma palavra, as pessoas riem de mim, eu acho cafona. Não, é brega. Então, vamos vencer isso, né? Eu espero que vocês tenham uma semana incrível. Desculpa o horário, passou.